Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Debates Olímpicos. Comigo, Luiz Henrique Colim, e com você. Bruna Leão. E aí, Bruna, como é que e tá? E aí, tudo ótimo, e contigo? Tudo bem. Pronta para mais um episódio? Pronta para mais do que uma maratona hoje. Ai, que spoiler direto, já na cara. Tu já deu um spoiler direto. Mais do que uma corrida. Cara, muito mais. Tem muita coisa pra gente falar sobre o tema de hoje. Sim. Na verdade, a gente tem 3 coisas pra falar. Agora ficou mais um spoilerzinho. A gente já soltou esse spoiler ontem. E aí, quem é o nosso convidado de hoje? Hoje estamos recebendo aqui na nossa casa, na Tele House, o Lucas Preto. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito animado aí para essa conversa. Eba! O Lucas, ele é treinador, empresário, ex-atleta profissional e sócio proprietário da Preto Treinamento. E hoje nós vamos falar sobre... Triatlon. Muito bem. E o triatlon... Eu fico sempre pensando, quem é que faz esse negócio, cara? É que tu é cansado, Luiz. Não é que eu sou cansado. O Luiz é a pessoa que treina ao meio-dia. Eu também sou essa pessoa. Quando as pessoas... Não sou cansado. Eu durmo ao meio-dia. Mas quando as pessoas me telefonam que querem fazer triatlo, eu falo, sim, certeza, tu quer fazer triatlo. Quem é essa pessoa que quer fazer triatlo? Tu quer entrar nesse universo paralelo. Dezenas por semana. Tu tá certo disso. Eu já penso, quem é esse louco que quer fazer triatlo? Cara, mas eu acho que esse é o mais interessante. A gente estava pensando aqui, Lucas, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Somos contemporâneos aí de faculdade. É verdade, descobrimos aqui e é muito interessante a gente ver nessa temporada que a gente está falando dos esportes no cotidiano, o que as pessoas fazem, e a gente entender cada vez mais, né, Bruna, que existem diferentes nichos. Diferentes comunidades. Essa palavra. Cada vez mais a comunidade. Tudo é comunidade. Eu tô cansado dessa palavra. Vamos trocar de palavra. Comunidade. Comunidade. Galera. Comunidade ninjitsu. Essas pessoas. Essa galera, esse pessoal. São 2 frases, é comunidade e narrativa. Narrativa tá mais velha ainda. Eu chamo de essa gente, agora essa gente. Esse povo. Eu falo esse povo. E aí, meu povo? E aí tem essa gente, né, Lucas, que acabam assim se organizando em diferentes grupos e a gente começa a entender que elas se unem através de rituais, de práticas que vão integrando elas e dentro desses universos paralelos que a gente nessa temporada está desvendando eles. Universos paralelos, porque tudo que a gente está conversando acontece em Porto Alegre. É inacreditável. Mas às vezes vocês estão dormindo quando está acontecendo. Exato. Não, eu com certeza. Eu tenho absoluta certeza. E a gente até tem... De repente, na segunda modalidade, eu já tô acordada. Tá, né? Eu sou acordo cedo. Eu sou matinal. Exatamente. Mas enfim, Lucas, obrigado de novo por estar aqui. Lembrando que o nosso podcast, né? A gente tá empolgado hoje, já pulamos a primeira parte, né? É um podcast produzido pelo Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos aqui da PUC, gravado na Tele House, e estamos na nossa 3ª temporada. Boa. Finalizando a 3ª temporada agora, né? Finalizando, mas ela tá, vamos dizer assim, abrindo novas perspectivas de não só ficar no estúdio, mas para sair e todos esses universos que a gente vem olhando, viver eles um pouco. Isso. E tá lá no lugar, né? Falar com as pessoas, enfim, não só tá aqui com esse mundo aqui, parece que aqui é mais organizado, mas lá na prática eu tenho certeza que ele é completamente diferente. É outra história. Né? Muito bem. Bora, vamos começar o papo. Vamos. Eu acho que, Lucas, vamos começar falando da tua história aí, como é que tu entra no triatlon, né? A gente tava falando aqui das nossas experiências da educação física, eu tava falando, eu vou fazer 20 anos de formado. A tua barba entrega, teu cabelo entrega. A idade, o cansaço entrega. Mas, cara, conta pra nós como é que ele entra na tua vida, porque é possível, cara, ser ex-triatleta profissional, mas de estilo de vida, como é que funciona isso? De estilo de vida é quase impossível. Bom, vou contar um pouco da minha história, né? Tanto no triatlon quanto anterior a isso, e posterior não existe ainda, mas eu fui nadador durante muitos anos, sempre quis ser atleta, meu sonho, todas as profissões que eu quis ter desde que eu entendi o que era uma profissão tinham relação com o esporte. Eu queria ser tenista, depois eu queria ser goleiro, não deu. Nossa, eu tentei goleiro também. Queria ser... Depois eu comecei a nadar bem e virei um nadador, não um super nadador, um nadador de nível estadual, nacional. Mas o meu treinador era um triatleta.
Meu treinador era um ex-marchador de marcha atlética, classificado para 2 Olimpíadas, na época que a confederação não levava todos os atletas para as Olimpíadas, né? Para quem não sabe, antes de existir uma coisa organizada, muitas pessoas tinham índice, tinham recordes e não eram levados porque não tinha dinheiro para viajar. Então, o Wilson Matos, que foi meu técnico, era um cara de Uruguaiana que veio para Porto Alegre para correr pela Sojipa, foi recordista sul-americano de marcha atlética de 50 quilômetros e virou treinador de natação porque era a carreira que tinha para ele seguir. E ele começou a participar de triatlons ali nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90. E como muitos treinadores, ele era como se fosse um pai para mim, né? Porque eu passava o dia inteiro na borda da piscina. Ele trabalhava numa escola de natação, que era Sport Center, que existe até hoje. Mudou de dono, mas existe até hoje. E ali eu bebia dessa fonte, né? Dessa paixão pelo esporte. Também via nele uma super luz na comunidade, uma pessoa com muita liderança, com muita força. E ali eu pensei, bom... Eu quero ter uma academia quando eu crescer. Me lembro de eu com 11 anos de idade, assim, um dia que eu tomei muita Coca-Cola, comi muita pizza de noite, eu não conseguia dormir, eu ficava sonhando com a minha academia, que ia ser mais legal do que a que eu frequentava, que também era legal. Sim. E eu não me esqueço dessa noite aí, que eu passei quase em claro, imaginando a minha academia. E realmente eu era quase criança quando tive esse sonho. Que legal. Que depois eu realizei de outras formas, mas não realizei. E aí o Wilson treinava triatlon, eu corria na base, na pré-temporada, eu corria direitinho, e acho que em 93 eu fiz um triatlon de brincadeira que tinha lá no Guaíba Country Club, fiquei em segundo, se eu não me engano. O que é um triatlon de brincadeira? Porque é um triatlon para criança, então a gente nadava num açude que tinha no Guaíba Country Club, que é um condomínio em Eldorado, por ali. E aí depois a gente pedalava, nadava 250 metros, pedalava 5 km e corria 1. Luiz, isso tu faz? Ah, qualquer um faz, quer dizer, que saiba nadar. Ah, não, né? Luiz. Não, claro não, esse eu faço. Mas eu me lembro que eu saí da água em primeiro, assim, e aí eu botei meus tênis, amarrei meus tênis, botei minha meia, fiz uma transição, que é a quarta modalidade do triatlo, a gente vai falar sobre isso depois. Sim. Muito lento, pedalei com a minha mountain bike lá, todo mundo tinha speed, eu tinha mountain bike. Daí saí pra correr, busquei umas posições, fiquei em segundo. Mas se entendia naquela época e até hoje se entende que criança não deve treinar triatlo. Uma criança pequena, de 10, 11 anos, né? Até pode ter contato com as modalidades, mas não fazer um treino rigoroso de triatlo. E continuei sendo nadador, nadei até os 19 anos. Até o terceiro semestre da faculdade eu fui nadador, cheguei a ser campeão brasileiro de águas abertas, que é a natação para quem se dá melhor em águas abertas do que em piscina. E rodei o Brasil fazendo isso e junto com a minha equipe, que já era a equipe do Caixeiros Viajantes, que o Wilson era o treinador, existia uma grande equipe de triatlon que treinava ali, que era a mais forte do estado. E eu via que os triatletas tinham uma vida mais longeva no esporte, eu tinha muita facilidade para correr, apesar de eu ser pesadinho, assim, na época, não muito, mas tinha facilidade para correr. Aí fiz um aquatlon no final de 2001 e fiquei em terceiro no geral, assim, já com 18 anos. 19 anos, ganhei dinheiro, que é uma coisa que eu nunca tinha ganho, né? Tinha ganho algum dinheiro ali nadando, mas muito pouco, e no triatlon na época tinha mais dinheiro. E aí comecei em 2002 a participar de provas já na elite no estado aqui, e aí eu tinha muitas pessoas para me guiar. Tinha o Wilson Mas, que era o técnico, né? Que era o cacique, mas a gente tinha muitos atletas de alto nível, Frank Silvestrin, Santiago Mendonça, o Roberto Lemos, que era o melhor da época, que era tinha uns 15 anos a mais que nós, até hoje é uma grande referência para mim. E eu aprendia muito com eles. Então, o meu desenvolvimento no triatlon se deu muito rápido, tanto pela comunidade de triatletas ali em volta de mim, naquela piscina do Caixeiros ali, saindo para correr, para pedalar, que me guiava em tudo, quanto também pelo fato de, naquela época, a gente tem muitas competições, era a época que os bingos patrocinavam as federações, naquela farra dos bingos patrocinavam as federações. Eu não peguei essa fase. Eu acho que não sei se você já tinha nascido. Mas, então sempre tinha uma premiação em dinheiro nas provas, né? Aí em seguida eu comecei a ser treinador de natação, eu nunca só treinei, né? Eu já era treinador de natação na época da equipe Mirim Petis do Caixeiros Viajantes, e ali eu comecei minha carreira como triatleta da modalidade de triatlon olímpico. E, enfim, aí a história é comprida. Posso contar toda ela que vai demorar. Mas foi aí que nós chegamos. Mas é interessante que o triatlo olímpico ele é diferente, né? Acho que esse panorama das diferentes competições é interessante, né? A gente estava falando aqui antes tem o Ironman, aí tem toda a sua particularidade, né? Tem o triatlon em si e tem o triatlon olímpico, ele é uma versão mais curta, né? Isso, então, na verdade só existem dois tipos de maneiras de competir triatlon, que é o triatlon com vácuo ou sem vácuo.
as provas de triatlon com vácuo, onde no ciclismo tu pode andar na roda do ciclista da frente, como andam os pelotões grandes do Tour de France, eles exigem que, para te poder ter um bom desempenho no alto nível, tu seja um grande nadador. Porque mesmo que a natação seja mais curta, a natação num triatlon olímpico são 1.500 metros nadando, que é em torno de 16, 18 minutos, dependendo de como tiver o rio ou o mar. Então é esse tempo nadando, 1.500, 16, 18 minutos. Depois pedala 40 km, que dá entre 48 minutos e 1 hora, dependendo de como tiver o vento ou como for a ondulação do percurso. E a corrida de 10 km, que o pessoal corre entre 28 e 31 minutos para ser um atleta de alto nível, né? Acontece que a questão do vácuo faz com que, se tu não for um nadador muito bom, né? Por exemplo, a gente tem um triatleta brasileiro que é um super corredor, um super ciclista, que é o Manuel Messias, mas ele não nada tão bem quanto os outros. Então, se ele fica para trás, se ele sobra na água, ele já não pega o pelotão, e o pelotão vai se ajudando ali no ciclismo, e aí o cara não tem chance de buscar. Então, na verdade, como eu, voltando para minha história, era um bom nadador nível nacional, eu já, nas primeiras competições que eu fiz a nível nacional, já saía na frente na água ali, entre os 3, entre os 5 primeiros. E aí eu pedalava no vácuo, não pedalava tão bem, até hoje eu não sou grande ciclista, mas não pedalava tão bem, ficava me escondendo ali no vácuo, as pessoas não me incomodavam muito, porque sabiam que eu era novato, e saía para correr junto e às vezes conseguia, enfim, fazer uma boa performance. Acho que no ano seguinte, no segundo ano que eu competi como triatleta profissional, já fui vice-campeão brasileiro sub-23. E aí, enfim, entrei para a seleção brasileira sub-23, competi 3 anos seguidos essa categoria. Sempre trabalhando. Agora, se tu, né, vamos fazer essa distinção entre o Ironman. E o Ironman é uma prova onde tu nada 3,8 km, que dá em torno de 50 minutos a 1 hora para um bom nadador, pedala 180 km sem vácuo, né? Então o ciclismo é muito importante. Né? 180. Ele vai falando e eu vou imaginando o cara pedalar, tipo, daqui até, sei lá, Torres, onde é que ele tá indo? Até a Torres, Olha aí. Mas assim, vou te dizer, assim, a questão o ciclismo de alto nível ainda é um esporte muito mais difícil do que o triatlon. Sim. Tá? Depois a gente pode falar sobre isso. Mas aí no triatlon de Ironman, que é e no meio Ironman, né, 70.3 Ironman e o Ironman, que é o 70.3 é metade do Ironman, que aí já pertence a uma marca, uma organização internacional, que é a World Triathlon Corporation, que enfim, cuida do Ironman, que é uma prova icônica, que nasceu no final dos anos 70 no Havaí. Tu tem a possibilidade de nadar, sobrar na água e vir pedalando, como tu vem, né, como tu vem sozinho pedalando, tu pode buscar os outros. E depois corre uma maratona no Ironman ou uma meia maratona no meio Ironman. E aí, enfim, os perfis de atletas são diferentes. Geralmente, o triatleta de longa distância é um super ciclista e um excelente corredor. E não precisa ser um nadador tão bom. Apesar de a gente ter ali, acho que um atleta até hoje que foi campeão mundial de Ironman e de triatlon olímpico, que é o Frodeno. Eu tava pensando assim, eu não sei se a palavra tática é bem a palavra. Do que o cara, obviamente tem diferentes táticas, né? Se eu tô numa competição mais curta, uma competição mais longa, com vácuo, sem vácuo. Mas eu acho que é mais tático ou mais sobrevivência, assim? Como é que funciona esse negócio? Então, eu vou dizer, o triatlon de longa distância é mais tático. Tu precisa o tempo todo ficar de olho na intensidade que tu tá, né? Porque quem coordena isso sempre é tu. Claro que existe o grupo ali, tu pode ir mais perto, mais longe do grupo. Mesmo tu estando a 10, 15 metros de distância da bicicleta da frente, existe ainda uma interferência. Vai diminuir um pouco a potência que exige que tu pedale quando tu tá diferente de pedalar sozinho. Mas o triatlon olímpico é totalmente diferente. É pancadaria e tu não pode sobrar. Então, assim, se tu sobrou, se tu fez uma curva mal feita, ou tu caiu uma vez, tu tá fora da prova. A gente teve até uma atleta brasileira que nessa Olimpíada caiu. Isso, tava em terceiro, se não me engano. Ela tava na frente, ela provavelmente ficaria bem colocada. Ela não é uma grande corredora, é uma super nadadora e uma boa ciclista, mas ela não é uma grande corredora. Talvez ela ficasse ali entre as 10, 15, se ela fizesse uma super prova. A vitória, que já é ótimo, né? Nesse nível. Sim, sim. Uma sul-americana ficar entre as 15 primeiras na Olimpíada é raríssimo. Mas, enfim, o triatlon de longa distância, o Ironman, ele é mais tático, e o triatlon de curta distância, ele é mais técnico, porque tu não pode errar nada. Assim, a transição, ela é muito importante, que tu faça ela muito rápido, que tu suba na bicicleta correndo e bote a sapatilha. É muito tenso esse momento. Eu me lembro de quando eu competia internacionalmente essas provas, o quanto eu tinha que treinar isso para estar muito afiado. Se tu escapou o pé da sapatilha ali, e qualquer coisa que deu, tu perdeu o pelotão, acabou a tua prova. Não, e não tem classificatória, né? Ele é uma prova só, né? Então na verdade, o Ironman tem... tu pode ser classificado para... Pro Havaí. Na verdade, toda prova é uma prova, ela tem um vencedor, né? Não é uma eliminatória. Mas assim, o campeonato mundial de Ironman acontece
todos os anos. Até há pouco tempo atrás era sempre em Kona, no Havaí. E os campeonatos mundiais de triatlon acontecem todos os anos, mas a Olimpíada é a cada 4 anos. Então, na Olimpíada é pior ainda, né? Porque a única coisa que eu vou dizer assim que vale mais do que ser campeão mundial, geralmente, é de ser campeão olímpico, que é muito difícil. Sim, porque é isso que eu tava dizendo, demora 4 anos. E aí tu tem, uma chance só. Tu é a transição. Não é assim, Não, mas isso em todos os esportes olímpicos. Mas assim, vamos dizer que dependendo do esporte, tu tem ali uma classificatória, sei lá, natação. Tá, eu vou primeiro tá, tu diz sobre a classificação. Isso, eu vou primeiro fazer uma bateria inicial, daí eu controlo ali, sei lá, uma corrida. Sim, eu tenho eliminatória, semifinal, exato. Final, então eu vou indo, mas esse não. Então assim, a gente viu em Paris, tava chovendo, né? E aí muita gente caía da bicicleta. Pô, daí tu pensa assim, cara, não é só cair da bicicleta, é cair da tua competição mais importante da tua vida às vezes. Sim. Porque talvez tu não vai ter outra oportunidade, né? No triatlon olímpico, sim, que geralmente é uma prova só, né? Tem o triatlon de revezamento também, mas tem outro simbolismo, outro significado. Mas eu acho mais difícil ainda, eu não estou dizendo que o triatlon seja muito difícil, é super difícil, mas é ginástica olímpica, então. Se tu cai da trave naquela trave de 10 centímetros eliminatória, tá fora. Exato. Sim. Exatamente. E dentro dessa perspectiva que tu trouxe pra gente, tanto do técnico como do tático, quais seriam os pilares mais fundamentais para as 3 modalidades do triatlon? Sempre a resistência, né? É um esporte aeróbico, né? Tudo aquilo que passa de 40 segundos é aeróbico, né? A gente aprende isso na fisiologia ali no 3º semestre. Mas, é claro, né? Tem 2 coisas fundamentais. E eu aprendi com o tempo e também pesquisando bastante, que é talento e técnica, porque o treinamento, de modo geral, no mundo inteiro é muito parecido. Hoje em dia todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo, tem ali umas escolas novas que fazem testes diferentes, são interessantes, assim, principalmente para mensurar a recuperação de atleta, recuperação diferente de atleta para atleta, então fazem teste de lactato, medem constantemente os níveis de marcadores de estresse, tipo cortisol, creatina quinase, mas o que se sabe hoje em dia é que o treinador que tem o atleta mais na mão, no sentido de poder saber até onde ele pode esticar a corda ali para ele recuperar, como ele recupera, é o que dá mais resultado. E todo triatleta de alto nível tem um VO2, aí, os homens acima de 75, as mulheres acima de 60, mas aí na hora do vamos ver mesmo, tem a questão de quem tem uma mentalidade forte para competir. E depois, no triatlon olímpico, os grandes corredores hoje em dia se destacam muito, porque as provas de ciclismo têm pouca variação de terreno, né? Elas são provas mais espetáculos, né? Então são, sei lá, 8 voltas de 5 km, onde tu tem um público grande enxergando, né? Eu assisti a prova de Paris, não na Olimpíada, um ano antes, eu estava lá e vi. É um show, é muito legal, assim. Fazia muito tempo que eu não vi uma prova de triatlon de alto nível, assisti o evento teste, né? Foi Sim. Que legal. Tu assistiu alguma coisa do triatlon? Eu não assisti ao vivo. Porque estava naquela polêmica do Rio Sena. Polêmica não, né? Não era polêmica, estava poluída. Era fato. Polêmica se tivesse alguém que tivesse apresentado um laudo, mas, enfim, estava poluído. E aí foram adiando sempre as provas, né? Então eles tiveram azar também, porque quem trabalha comigo é o Kiko Klaser, que é o treinador da Seleção Brasileira de Natação de Águas Abertas, e ele disse, cara, choveu na semana inteira antes, isso Exato. É complicado. Então assim, a gente falou, acho que foi no episódio final lá da temporada 2, sobre essa questão, quanto, né, eles não estavam preparados não tinha plano B. E lá em Paris, quando chove, escoa toda a água da cidade para o rio e aí os níveis de poluição aumentaram. E aí foi isso. Mas, Lucas, te ouvindo, eu fiquei pensando, cara, beleza. Eu, pessoa, vou lá, me dedico, faço, né, que é a tua história. Agora, como é que é as outras pessoas, né? Tipo assim, é óbvio que o cara olha e pensa, pô, quero treinar que nem o Lucas. Quero fazer triatlon. Tem um caminho inicial, eu entendi, pela tua história, começou na natação. Normalmente as pessoas elas começam aí agregam outro, como é que é isso? Como é que uma coisa puxa a outra, né? Exato. Então, eu, como alguém que recebe muitas pessoas que começam a fazer triatlon, tenho essa triagem, eu até não tenho uma pesquisa quantitativa, mas assim, pela minha experiência, o que eu vejo? A grande maioria são pessoas que hoje, né, que o fenômeno da corrida
que todo mundo fala que tá na moda, mas tá na moda há 20 anos, eu corro há 22 anos. É uma moda... eu escuto, mas correr tá na moda, tá na moda. É uma moda que não passa nunca. É uma moda que não termina, é que nem tomar cerveja. Mas, assim, a corrida, ela chama as pessoas para esse desafio, então as pessoas às vezes fazem lá uma prova de 10 km, uma meia maratona, tem esse caminho, uma maratona, uma, duas, e pensam, eu quero continuar me desafiando, mas eu quero uma coisa diferente. Então eu vou ver como é que é fazer triatlon. E alguns vêm do ciclismo também, não é a maioria, porque o ciclismo é um esporte onde se pratica menos do que corrida, né, na base. E alguns nadadores também. Para o alto nível, para ser um atleta de triatlon de alto nível, é muito importante que tu tenha sido um excelente nadador. O que é um excelente nadador? É um cara que nada 1.500 na longa abaixo de 16 minutos, 16 e 30. É raríssimo que isso aconteça aqui no estado, sei lá, eu acho que a gente tem talvez nadadores, que é um estado forte de natação, talvez a gente tenha 6, 7 pessoas que façam isso, e são nadadores, né? Então, para te virar um triatleta de alto nível hoje tem que ser um grande nadador, mas para te virar um amador, um bom amador, é importante que tu já tenha uma base de experiência? Algum estofo na corrida, no esporte de endurance, né? E muitos são ex-jogadores de futebol profissional, por exemplo, que é um esporte que não é de endurance, mas que a pessoa trabalha com bastante resistência. Mas assim, a pessoa que gosta de treinar, sabe como é que se conhece um pouco o seu corpo e tá afim de um pouco mais. E aí tu vai me perguntar, mas aí o que ele faz? Bom, um pouco mais. A pessoa tá mas afim de um pode pouquinho ser um pouco mais. Aí eu brinco que varia, né? Porque assim, a pessoa me procura, o que eu preciso para treinar triatlo? Eu falei, olha, tu pode fazer um triatlo com 6, 8 horas de treinamento por semana, não tem problema, tu vai treinar uma modalidade por dia, corre 2 vezes por semana, pedala 2, nada 2, tu trabalha CLT das 8 às 5, tem 3 filhos, teu marido, tua mulher querem fazer alguma coisa no fim de semana, de lazer, tu não quer te dedicar só a isso, com 8 horas de treino semanais, tu completa um triatlon, até um triatlon olímpico, dá pra completar. Olha só! Porque, na verdade, tem que ser uma pessoa que avança, né? Que vai. Então, tu tem lá, para nadar 1.500 metros, tu tem 40 minutos dentro de uma prova amadora para terminar. Terminou. Para pedalar 40 km tem 2 horas. Pra pedalar 20 por hora, termina. Para correr os 10 km tu vai ter 1h10, termina. Até deu umas caminhadinhas no meio. Então, o que eu falo, né? No Brasil, a gente tem muito essa coisa, tem que ser top para fazer triatlon, tem que ser muito forte. Eu, quando competi na Europa várias vezes, o evento, o maior triatlon que eu já fui foi o triatlon de Hamburgo, que na época, em 2006, tinha 8 mil pessoas largando nesse triatlon. E era demais, porque tu via assim, as pessoas fazendo triatlon de CC, de qualquer um, era assim, o que eu vou fazer? Os europeus, eles são mais adeptos ao esporte de endurance há muito tempo. Tá na temporada ali, treina, faz um triatlon. Não é assim, um super evento da vida dele. E termina, brincando, rindo. Eu acho muito importante a gente ter consciência de que dá para fazer triatlon sem o melhor equipamento, sem muitas horas de treino, sem o objetivo de virar um Ironman. Tá? Mas bom, aí tu me pergunta, como é para fazer um Ironman? Bom, aí é diferente. É bom que tu já tenha feito pelo menos uma meia maratona, que tu já tenha pedalado mais de 100, 120 quilômetros em algum treino, e que aí num ciclo que leva assim, um específico 12 semanas para um triatlon, para um Ironman, tu vai treinar pelo menos 12, 14 horas por semana. Um amador de alto nível treina 20, 25 horas por semana. Nossa, E aí são geralmente 4 corridas, 4 ou 5 natações, 4 ou 5 ciclistas. E aí, combinando 2 modalidades por dia? 2 modalidades por dia, às vezes 3. E às vezes uma. Então, geralmente a rotina é segunda, quarta e sexta corrida, terça e quinta, sábado ciclismo, domingo ciclismo e natação tu acha quando é que começa. E o reforço também, galera, faz pelo menos 2 vezes por semana um treino de força para deixar tudo em ordem. E a partir dessa proposta de treinamento para fazer uma prova tipo Iron, o que a pessoa tem que abrir mão para conseguir o desempenho? Muito é da vida social noturna. Assim, assim, não precisa abrir mão de tanta coisa. Mas ela... acabou o rap. Acabou. O rap até dá pra ir, mas assim... Mas tem que dormir cedo. Vou até me levantar um pouquinho. Mas assim, é importante se dar conta de que uma pessoa que treina, a gente sai pra treinar sempre de manhã cedo, de madrugada. Né? Não adianta dormir às 11 da noite, ninguém consegue, com uma cabeça cheia de cerveja, dormir às 11 da noite e acordar às 4 da manhã bem pra treinar. É até perigoso. Tem uns fenômenos, as pessoas conseguem, mas não recomendo. Então... É da vida social noturna, é do futebolzinho fim de semana, quem gosta de jogar, que mais? Alimentação. A alimentação é bem importante mesmo, que esteja adequada para a recuperação. Geralmente a pessoa não precisa fazer uma dieta de restrição calórica, porque ela vai perder massa gorda facilmente com esse volume
grande de horas, mas uma nutrição adequada. Assim. Sim, para resistir, né? Esse é o ponto. E é muito... dentro de todas essas falas aqui, teve uma que falou assim, o cara tem que gostar de treinar. E, cara, eu acho que esse é o ponto, né, Lucas? Sim. Cara, se tu não gostar, né? Pô, não tem como tu entrar num esporte desses, assim, impossível. Tem que gostar do processo. Exato. Do dia a dia, da construção, não adianta só fazer a prova. A pessoa não tá fazendo a prova só, não tá nesse processo só para fazer a prova. E muita gente, assim, vou dizer, hoje a assessoria tem 400 alunos, tá? Entre corredores e triatletas. De triatletas a gente pode dizer que a gente tem uns 150, 170. Nem 100 competiram esse ano. As pessoas não precisam competir, elas treinam as modalidades. Né? Eu sempre incentivo a competir, eu acho muito legal, acho importante competir, porque é uma hora que tu tem tipo um salto quântico no teu treino, e também tu te dosa, tu aprende. Jogo a jogo, treino a treino. É outra coisa. Mas nem todo mundo compete, tem gente que treina e não compete. Esse é um ponto, porque às vezes a gente tem aqui a nossa mentalidade, falar, nossa, eu sei que é nossa, exagero. É muita gente, né? Nossa, é muita, mas assim, normalmente a gente tem essa ideia de que eu treino para competição e para ganhar, né? Só que quando tu começa a treinar, tu começa a perceber justamente aquela coisa, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada. Sim. Quanto mais eu treino, mais eu vejo que eu tô longe da onde de uma possível performance, de um possível desempenho. Exato, quem tá no alto nível. Então, pô, eu acho que a grande questão é essa, cara, tem que gostar de treinar. Mas é que agora tu já expôs aqui a tua ansiedade, né? Não, é que a minha ansiedade... Tipo, quanto mais... Ele nem começou a treinar, daí quanto mais eu treino... Não, mas é o suficiente. Ele já vai ver a marca, daí ele vai ver que tem outra pessoa mas que... isso, tá? Olha é que eu me perdi no meu pensamento. Acelerado, Luiz. Mas é que eu tava pensando assim, ó, como é que o perfil das pessoas, tá? Então, assim, é um perfil de pessoas... Deve ter de tudo, mas assim, em termos gerais, é aquela pessoa competitiva, e aí talvez uma competição não com o outro, mas com ela mesma, né? Eu quero melhorar, né? Eu quero conseguir. Ou é aquele perfil assim, não, eu tô aqui porque eu vou chegar para ir nesse nível, sabe? Eu não sei como é que tá esse perfil. Tem vários perfis. O principal é isso que a Bruna disse, assim, a pessoa gosta de treinar, tá? Mas aí dentro disso de gostar de treinar, eu sempre falo que o principal perfil que aparece bastante e que eu tomo bastante cuidado é o obsessivo compulsivo, tá? Então, assim, o que tem que tomar cuidado com ele? Tu não vai mudar, eu não sou psicólogo, né? Eu não vou fazer uma pessoa que tem toque, que são, hoje em dia, no meu entendimento como treinador e pessoa que observa o esporte, os maiores atletas do mundo, todos têm um toquezinho, né? Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal, Djokovic, eles são, assim, muito metódicos, porque a gente está falando lá do altíssimo nível. Mas o amador também, que tem essa coisa obsessiva pelo treinamento, ele também se sente muito atraído por isso, porque tem muita coisinha para ajustar, tem muita coisinha para melhorar e tem aquele númerozinho que tem que dar certinho e as horas da semana certinho de treinamento e aquele objetivo que o cara quer cumprir. O check na planilha. Isso, e esse cara, às vezes, ele precisa que tu pegue mais leve com ele do que fique apurrinhando, principalmente quando é um amador que tem, assim, uma família e um trabalho junto, porque senão o cara vai se afundar no esporte. Né? Sim, enlouquece, não vai conseguir dar conta. Exato. Mas, claro, respeito, eu entendo, e muitos, assim, conseguem transformar essa coisa meio obsessiva e meio até doentia com o esporte numa coisa mais saudável com o tempo. Uma das coisas que eu falo sempre é: a gente faz triatlon e corre maratona para ser pessoas melhores, melhores no sentido assim, serem melhores do que se são, né? Assim, melhor quem se é, né? Não só melhor eu gosto de dizer assim, vou ser melhor quem eu sou, né? E não para virar uma mala sem alça. Mas, enfim, quando aparece esse perfil... Cara, virar uma mala sem alça... E quem já é? Quem já é mala sem alça. Quem já é mala sem alça, a gente vai de lado, daí, a gente vai botando uma alça, de repente. Mas, enfim, a gente não muda ninguém como treinadores. O grupo, às vezes, ajuda muitas pessoas. Sim. Mas, retornando, não tem um perfil só. O perfil principal são pessoas que têm muita libido, muita vontade de fazer as coisas, muito tesão pela vida, adoram ver o sol nascer, adoram estar com gente nova em volta, adoram se comunicar. Então, assim, aos poucos eu fui vendo que os atletas, tanto os infantos juvenil, e não sei quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque eu tenho a minha turma, a gente estava falando do Caio aqui, que é um amigo em comum há pouco tempo, a minha turma de nadadores que nadou comigo na juventude,
todos eles são umas pessoas muito bem como seres humanos hoje, profissionalmente bem-sucedidos, a grande maioria, porque eu acho que o esporte já exige que tu tenha esse tesão pela vida e depois ele também te ajuda a ter disciplina. E no triatlon, que às vezes é uma descoberta tardia das pessoas, a pessoa sempre quis fazer alguma coisa, não fez nada. Às vezes eu tenho um aluno meu que é um cara assim excepcional e hoje está treinando tudo super bem. O cara tem uma bariátrica recente, ele fez uma cirurgia bariátrica, depois que ele fez, ele começou a treinar mais e mais e está super bem hoje. E tu imagina, certamente a juventude dele não foi assim com tanta saúde, ele se dedicou a outras coisas. Então tem de tudo, galera. Só que, claro, a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas muito obcecadas, que às vezes se tornam, assim, com um perfil até anoréxico dentro do esporte. E também tomar cuidado com o cara que tá ali só pela galhofa, né? Que, né, não vai nunca, porque o triatlon é um esporte que tem alguns perigos, né, com relação ao ciclismo principalmente. Se tu não sabe como conduzir bem uma bicicleta no Brasil, a chance de te acidentar é razoável. Sim, ele falou agora em saúde, né, Lucas? E a gente tem, assim, como alguma dúvida nossa, né, Bruna, com relação a isso. O triatlon hoje, ele, obviamente, a gente já está entendendo que ele exige um sacrifício, tem uma demanda, né, tanto física quanto mental, em termos de se organizar, estar preparado pelos volumes, né, de treinamento. Então, se ele exige muito sacrifício, mas ele pode ser também uma prática para quem busca um equilíbrio, saúde, bem-estar. Sim, o triatlon, o esporte em geral, ele nunca é uma receita de bolo, né, para qualquer coisa. Como é que eu enxergo isso assim? Eu já tive muito essa discussão e é uma discussão que eu acho que a gente conseguiu já ultrapassar ela há um tempo assim na academia e também né, na filosofia sobre o esporte. Não dá para dizer que uma coisa é super saudável ou não é saudável, porque tem muito a individualidade. Para mim, né, que tenho 42 anos, 3 filhos e amo treinar, se eu parar de treinar, não vai ser saudável para mim. Talvez, digamos assim, organicamente falando, ao invés de treinar as 15, 16 horas semanais que eu treino, treinar 7, 8 fosse melhor, organicamente falando. Mas a gente é um indivíduo holístico, né? Tem a minha alma, tem meu espírito, tem meu desejo, tem a vida que eu gosto de levar. Então eu considero que para mim treinar isso é saudável. É claro que cada um aos pouquinhos vai conhecendo o seu equilíbrio. E eu acho que o esporte, de modo geral, esse esporte mais contemplativo, que é o esporte aeróbico, né? Ele te gera muitos insights, te gera muitos momentos reflexivos, muitos momentos desconectados, né, de celular, de trabalho, e faz com que as pessoas se conheçam melhor, que para mim é a forma de ser mais saudável que existe. Pô, esse foi um ponto que é muito importante, né? Uma das coisas, tu fala do chato, né? Tu tava falando de mim, né, Bruno? Deixa isso bem claro aqui pra todo mundo. Claro que eu tava. E tava falando, né, que uma das coisas que eu ouço bastante é o pessoal com relação a essa chatice, mas por exemplo, a natação, né? Então, cara, tô ali, tô nadando, só tô ouvindo a água, só tô contando o lajota lá no fundo. E aí é esse momento, a pessoa que consegue lidar com o pensamento dela ali, ou na corrida, ou próprio na bike ali, o cara tá ali, ele tá no momento que ele não tá só pensando na respiração dele, ele tá em outro planeta. Transcende. Sim, é que ouvindo o Lucas falar sobre o perfil de muitas pessoas que praticam triatlon, dessa coisa de gostar da vida, de gostar de estar vivo. Quando tu vai pra água, tu tá curtindo tá na água, sentir a água e ouvir a água. Então, a pessoa que tá ali e fica em guerra é porque fora do esporte ela também tem guerra. Mas assim, tem momentos que tu tá adorando o treino, tem momentos que é guerra mesmo. Mas na vida... é sobrevivência ali. Todos os dias, né? Não é que sempre vai ser um prazer. Mas se a pessoa volta e consegue manter isso, é porque o positivo ganha mais do que a guerra, né? Então, tem um pouco disso. Pô, é que essa luta diária que o esporte traz, né? Eu acho que ele é... Que faz com que todos nós, a gente tá aqui nesse podcast justamente disso, falando né? Todos disso. nós, eu amo esporte, entendeu? Sabendo de todos os problemas que tem envolvido, seja da política ao doping, sei lá, mas ele ainda assim, ele é uma ferramenta gigantesca de educação, ele é uma ferramenta de saúde, claro, tudo dentro dos seus níveis moderados, né? Então a gente sabe, né? Tudo
que é mais e é um jogo. excedente. Exato. A vida também é competitiva, a vida também é difícil, mas as regras elas não estão tão claras assim. Quando tu vai e coloca assim, a regra é essa, começa aqui, termina ali, tu ganhou, tu perdeu, tu foi bem, tu foi... Então, tu dá nome para tudo. No esporte, a beleza do esporte e o ensinamento do esporte é esse. Ele coloca coisas que estão na sociedade, né, o tempo inteiro, de competição, de vaidade, de ego, enfim, de esforço, de fazer por merecer sim ou não. E ele coloca ali, tem início, meio e fim. E tu pode contemplar isso de fora e observar ali dentro de uma nova realidade, eu gosto de brincar que o triatlo é uma gincana. Né? Legal. Uma gincanona. Legal. Então, é lúdico. Isso ajuda, isso dá nome para as coisas. Né? E a gente aprende com o tempo que dar nome para cada coisa ajuda a gente a, digamos... Organizar a cabeça, organizar o raciocínio, elevar o nosso comunicação. Exatamente. Tudo. Eu tô agora, assim, curioso, Bruno, não sei se tu também tá, para entender como é que foi essas transições, assim, Lucas, da tua carreira, né? Então, de atleta, agora a gente entendeu mais para essa parte de assessoria, e aí, assim, não, agora eu vou empreender, sei lá. Sim. Como... Eu sempre fui empreendedor. A minha veia empreendedora sempre existiu. Eu, quando era estagiário, eu tinha recém me formado como treinador, como professor. O Caxias teve uma situação lá, o clube assim, no Brasil é sempre uma merda, né? Teve alguma situação lá, ficou na merda e a gente teve que assumir a piscina como empresários e não como funcionários do clube. Sim, tipo E aí eu montei uma piscina. empresa. Eu, o Wilson, que era meu treinador, e assim, mais um sócio, e a gente terceirizou a piscina. Depois eu fui contratado pela PUC para dar aula como instrutor de natação, não podiam chamar de professor, só de instrutor, eu odiava ser instrutor, queria ser professor. Não, mentira, adorava o que eu fazia, mas o meu cargo era esse. E aí, nesse meio tempo, eu já passava planilha para algumas pessoas, né? E aí depois entrei no Clube da Endorfina, que é uma assessoria que existe até hoje, do meu sócio, Gabriel. E a gente manteve isso até 2010 juntos. Depois eu montei o Estúdio Preto sozinho, conhecendo o treinamento funcional. E foi bem no ano em que eu deixei de ser atleta profissional. Nasceu a minha primeira filha, a Isadora, que hoje está com 14 anos. E aí eu vi assim... eu tive uma carreira interessante como triatleta olímpico, fui campeão mundial amador depois de ter feito seleção sub-23. E eu vi assim, para ser triatleta no Brasil, existe uma coisa muito grave, na América do Sul, de forma geral, que as competições acontecem na Europa e nos Estados Unidos. E então, assim, se tu for ver o top 10 da Olimpíada, tanto masculino quanto feminino, acho que tem 2 ou 3 não europeus, porque o circuito é todo ali. Então é muito caro, né? Eu fiz temporadas competindo provas olímpicas de nível mundial na Europa, é caríssimo, né? Então, assim, até ganhava algum dinheiro, mas gastava tudo fazendo isso. Tinha ajuda da família para fazer, porque era muito caro. Então eu cheguei à conclusão, olha, não vou viver disso, já tenho uma filha, já sou um adulto, né? Tinha 27 anos. E então eu comecei a trocar devagarinho para virar um empreendedor mais profissional e um triatleta mais amador. Ainda competi como profissional em 2012 no Ironman Brasil, né? Em 2009 eu cheguei no meu auge, com 26 anos eu fui 6º colocado no Ironman Brasil e também participei do Mundial aí como profissional de 70.3 em Clearwater em 2007. Era um bom nadador, um bom corredor, um ciclista mediano. Sabia que não teria chance, porque no Brasil, para tu ser profissional do triatlon, naquela época ainda que não tinha redes sociais, hoje eu acho que me daria melhor, porque eu me comunico bem e tal, mesmo sendo um triatleta profissional mais mediano, talvez eu conseguisse ter recurso. Mas na época tu tinha que sair no jornal. Né? Então, para ser um triatleta profissional de alto nível, tu tinha que ser de um nível mundial mesmo, sabe? E eu não tinha nível para isso. E aí fiz essa transição de carreira, montei o treinamento funcional, estava recém chegando no Brasil, e eu vi uma oportunidade interessante, já tinha uma rede grande de contatos, e aí fui crescendo. E aí cada vez menos me dedicando como profissional do triatlon, e cada vez mais estruturando a minha empresa. E eu fui vendo com o tempo quanto o fato de eu ter esse domínio de um esporte, de 3 esportes com apelo tão grande, né, comercial e popular, junto com o treinamento funcional, fariam da minha empresa um case diferente. Era isso que eu ia perguntar, a gente falou bastante ontem sobre o treinamento funcional. Como é que tu faz a combinação desse treinamento para as 3 modalidades? O triatleta, o corredor, ele não treina funcional que nem uma pessoa que vai todos os dias fazer treinamento físico. Eu já quase não chamo de funcional mais, né? Preparação física, porque funcional seria o que não se usa aparelhos de musculação. Então, a preparação física de um triatleta ou de um corredor, ela exclui exercícios
repetitivos de aeróbicos ou até anaeróbicos que o CrossFit tem, quando tu vai fazer um circuito de funcional tem, saltar muitas vezes na caixa, fazer uma série de swing gigante de 20 minutos, um mod. O triatleta e o corredor não faz isso porque ele já faz o seu trabalho metabólico, entre aspas, né? No seu treino. Então a gente trabalha muito de mobilidade, força e potência. É isso que um corredor e um triatleta tem que fazer. Força, estabilidade, potência, quase nada de resistência em sala, tá? E aí tu tem esse ganho de reforço de musculatura, que depois vai te dar um ganho não só o fato de não te machucar tanto, mas também mais desempenho, quanto também, daí agora falando como uma empresa, né, como mercado, a gente é a única assessoria, uma das únicas no Brasil, né, que tem esse super know-how nessas duas coisas, né? Então eu tenho treinadores excelentes lá comigo, que conseguem atender todo tipo de público, e a gente criou isso, né, que a gente estava brincando que ninguém aguenta mais falar em comunidade, mas a gente criou uma comunidade, porque a minha marca, que eu estou até sem ela hoje aqui, eu não uso tanto a minha marca, mas todo mundo usa a marca da Preto, aquele P amarelo, ela faz com que tu crie uma cola entre as pessoas, né? Então, se tu vai numa Bodytech, numa Smart Fit, as pessoas vão lá e usam aquele serviço de uma multinacional, de uma empresa gigantesca, e existe pouca, assim, ligação afetiva com essas marcas. E a gente, como é uma comunidade de fato, né? Existe uma comunidade no WhatsApp, as pessoas se conhecem, as pessoas se casam lá dentro. A gente consegue juntar essa coisa de quem quer ir numa academia fazer um exercício físico pro dia a dia, não quer fazer maratona nem fazer triatlon, e também tem a galera que é hoje aí 40% do meu público em geral, a gente tem quase 1.000 alunos hoje nas 4 unidades, que são pessoas que participam de provas de triatlon, corrida. É bastante gente. É bastante gente. Não, bastante gente, bastante filial, né? Hoje são 4 filiais. E todas num modelo muito parecido, assim. Isso que eu ia perguntar, assim, os processos delas são parecidos. São parecidos ou elas são especializadas? São quase iguais. Assim, tem umas que são maiores, oferecem mais coisas, e as que são menores acaba que as menores oferecem mais atenção, né? Assim, todas têm como eu sou treinador e continuo atuando, eu consigo identificar rapidamente o que é um bom treinador. Eu consigo rapidamente identificar o que é um treinador que cria vínculo com os seus alunos. Sim. E eu, assim, modéstia à parte, porque eu sei, né, que o chefe, quando fala, muitas vezes ele fala sozinho, ninguém vai contestar ele bem na hora. Mas, assim, eu acredito que eu dou condições muito boas para os meus treinadores trabalharem, que é um grande gargalo da nossa área, né, galera? Tu vai nessas academias, os caras ganham muito mal, eles não têm oportunidade de ter um trabalho próprio dentro. É um depósito de gente, a grande maioria. Então, a gente consegue se diferenciar porque ali o treinador atua. E ele atua tanto em sala, com um salário muito acima da média do mercado, quanto também ele pode ter personal ali dentro e ele não paga taxa nenhuma para isso. Enfim, faz a tua vida aqui, eu vou te ajudar. A gente vai construindo. A gente vai construindo. E acho que funciona muito bem, assim, eu tenho uma rotatividade muito baixa de professores e acabo criando muita gente boa que me ajuda muito, né? Eu escuto muitos treinadores. As pessoas que reclamam da mão de obra no Brasil, eu falo, olha, eu não reclamo porque eu acho os meus profissionais um público do caralho. Cara, e eu acho que esse é um ponto muito importante para nós aqui, principalmente, bom, a Bruna convive com isso diariamente e na formação desses profissionais, desses treinadores que tu busca, que tipo de aqui a gente vai formando futuros profissionais, né? No curso de Educação Física, em outros cursos. Mas a gente tem discursos que a gente coloca e que eu sempre, quando estou aqui frente a frente com profissionais super bem sucedidos, que é importante validar, vamos dizer assim, né? O professor falando, às vezes, não tem tanta validade, mas quando a gente ouve o Lucas falando sobre qual é o perfil, o que eu preciso. Obviamente, eu não vou sair daqui super especialista em treinamento ou, enfim, em alguma coisa específica. Mas que tipo de características esse profissional tem que ter? Eu acho que até além de características são as habilidades, né? A gente Exato. fala de soft skills, de hard skills. As hard skills são as técnicas que a gente vai ter que saber, anatomia, fisiologia. Mas assim, das soft skills, o que tu vê de habilidade que é imprescindível? O profissional que está saindo da faculdade de Educação Física já precisa ter em mente que ele tem que desenvolver aquilo ali. Está disponível para... Vamos lá, empatia é uma das principais, assim. A gente é uma das maiores fontes de transferência bem na visão psicanalítica da palavra, assim, dos nossos alunos. Então, eles
prestam atenção no que a gente diz, eles validam muito o que a gente diz, e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz e ao mesmo tempo ter muita força e amor pelo que está fazendo. E isso é um soft skill que é quase não soft, né? Mas que ele é premissa para tudo. Mas não é tudo, né, galera? Senão a gente poderia pegar qualquer pessoa apaixonada por esporte e estaria trabalhando. E eu acho que isso vem muito, assim, eu me lembro dos meus professores da faculdade, que eram mais apaixonados, o quanto eles me faziam sentir paixão por aquilo que eles estavam lecionando, né? Então eu tive dois professores que marcaram muito a minha faculdade, que era o Álvaro de Fisiologia e o Adroaldo Gaia, que até faleceu faz umas 3 semanas de Metodologia da Pesquisa. Que eles eram foda, assim, eles eram bem durões, bem nervosos, nunca abusivos, nunca vi eles abusarem, assim, verbalmente de ninguém, mas muito durões, e só que a paixão deles te comovia. Às vezes tu não concordava com o que ele estava dizendo, mas assim, eu acho que isso tem é muito importante. E eu valido muito quem tem esse tipo de característica, de poder colocar com firmeza e conhecimento aquilo que está fazendo. E claro, galera, se tu não é uma pessoa que pratica aquilo que tu tá lecionando, tu tem que ser muito melhor ainda, tecnicamente, e o teu conhecimento teórico tem que ser muito maior, porque senão tu vai sair muito atrás. Então, o que eu sempre falo, olha, tu não precisa correr uma maratona abaixo de 3 horas para ser um treinador de corrida, mas corre, né, cara? Se tu não corre, pelo menos, assim, tu vai ter que compensar isso com muitas outras coisas. Tem gente que consegue, mas não é o ideal, assim. Sim, o ideal é que tu tenha no teu corpo aquilo que tu tá passando adiante. Perfeito. Até porque o processo de empatia, ele, para eu saber que o cara, o que ele tá sofrendo ali, sim. Né, o sacrifício que ele tá abrindo mão, eu tenho que ter experimentado de uma certa forma, né? E eu acho que viver essa prática, a gente ouviu no episódio passado o pessoal falando que, faz uma aula em outros locais, vai experimentar, treina um mês em cada lugar, se tu tem condição. Aí foi que eles falaram de ti. Sim. Vai pro Aranha, vai pro Preto, vai pro Villeroy, treina, conhece os profissionais, vê onde as referências estão, como eles tratam os alunos, como eles se desenvolvem, como eles comunicam. Exato. Consome conteúdo a respeito daquilo que tu tá fazendo. Pesquisa. Tanto na área, tanto assim do que tá acontecendo lá fora, quem é o campeão mundial de 10 mil metros rasos, quem é o atual recordista de maratona, quanto também, assim, digamos, da parte mais pueril mesmo, assim, os amadorzão que treinam lá na Redenção, alguma outra coisa. Mas eu falo também, assim, o desenvolvimento pessoal eu considero muito importante, as pessoas terem desenvolvimento pessoal, porque a nossa profissão é uma profissão que exige contato constante, exige que tu dê limite, exige que tu reconheça perfis, que tu saiba onde ir, o que falar, e quando não falar. Isso a gente só desenvolve se desenvolvendo como ser humano. Então, eu sou muito a favor de que todas as pessoas que trabalham com isso, né? Porque a gente é colocado para dizer o que os outros têm que fazer e como tem que fazer, que horas tem que fazer, e às vezes tirar dúvidas que nem se relacionam só com isso, sim, muito cedo, né? Eu levava, nunca me esqueço dessa história, eu levava a equipe de natação do Caxieiras pro Sul Brasileiro, eu tinha 19 anos, tá? E eu era o responsável pelo ônibus com 30 crianças. Eu com 19 anos. E aí, eu ia, já tinha feito aquilo muitas vezes. Essa história depois vocês podem cortar, tá? Mas aí eu me lembro de umas alunas minhas, umas alunas de 11 anos, 12. E aí vinha uma, que era uma lourinha, que era a coisa mais querida, Carol, e dizia: professor, eu quero falar contigo. E as gurias: para, Carol, vem pra cá. Não deixavam ela me fazer a pergunta, não me deixavam ela fazer a pergunta. Eu: o que é, Carol, o que é? Ela: professora, eu vou falar. As gurias estão dizendo assim pra mim: Carol, tu tá com um cantinho de porra aqui limpa. O que é porra, professor? Pode contar. Aí eu, com 19 anos, tive que dizer pra uma criança de 11 anos que era porra. Aí eu falei: isso aí é o que é da onde a gente vem, eu sei, mas aí, imagina, né? Fazer isso de um jeito mais didático. E a guria ficou: tá, não precisa mais falar. Então até por isso a gente passa, né? Como professores. Então, sim, assim, tem que saber exatamente onde é que tá pisando, quando tá pisando, porque não é brincadeira. Esse é um ponto muito, muito importante, cara, que na formação a gente sempre coloca. Puxa vida, tu não sabe ainda as demandas que tu vai ter. E às vezes o foco, né, do aluno, o cara tá muito focado na parte técnica, prática técnica. Cara,
mas assim, tu não adianta tu ser o melhor se tu não sabe conversar com outra pessoa. Claro. E o nosso curso, eu não sei, eu estudei na URGS, mas assim, uma das coisas mais legais do nosso curso era que tu dava aula no segundo semestre. No segundo semestre tinha uns projetos da URGS lá que tu tinha que entrar e dar aula de atletismo. Mas, professor, eu não sei fazer isso, tu vai dar aula. Aí vinha umas crianças que sabiam mais que tu, as crianças da vila, que vinham, que ganhavam ficha de ônibus pra eles, sabiam mais que tu. E quem coordenava esse projeto era o Moraes, que era um professor maravilhoso que a gente tinha na ESEF. E aí uma vez um guri fez uma coisa horrorosa, eu não sei o que ele aprontou assim, mas acho que ele bateu em mim, enfim, ele roubou alguma coisa. E aí o Moraes me chamou na sala e disse, o que tu fez com ele? Eu suspendi eles, que não podia mais vir. Tu perguntou pra ele por que ele fez isso? Daí eu falei, não perguntei por que ele fez. Pergunta. Eu falei, acho que ele não ia me responder. Sempre pergunta. Pergunta por que ele fez, porque ele não vai te responder por que ele fez. Agora tô falando de educação, enfim, básica. E aí, ele não vai te responder porque, mas ele vai pensar. Sim. E eu tenho um filho pequeno hoje, esses dias meu filho aprontou e eu perguntei, por que tu fez isso, Ravi? E ele ficou quieto. Por que tu fez isso, Ravi? E ele ficou quieto e não me respondeu, mas ele pensou. Ele estava pensando por que ele fez. Faz parte do trabalho do professor, né? Fazer pergunta. Não? Exatamente. Não, e o porquê, a pergunta do porquê, ela é muito forte, né? Sim, porque, vai na raiz da motivação daquela pessoa ali. Exatamente. Por que a gente está aqui fazendo isso? Por que o Lucas está aqui? Sim. Por que eu vou lá? Mas por que tu quer isso? Exato. Por que tu quer ser um Ironman? Por que tu quer fazer triatlon? Então, assim, às vezes nós temos muitas questões e a pessoa que está ali, né, o treinador, às vezes ele está ali para dar um apoio, às vezes até a pessoa está precisando daquela referência. Ele precisa ser uma luz na comunidade, independente da comunidade que ele tiver. Se for uma comunidade muito carente, ele vai ser mais luz ainda, né? Mas se for uma comunidade, eu trabalho com uma galera assim, eu trabalho com um monte de CEO, tudo meus alunos, eu fundador não sei o quê, o presidente de umas multinacionais, às vezes essa pessoa precisa de alguém para dizer o que ele tem que fazer, sabe? E ele vai escolher alguém que ele entenda, eu quero falar com ele, ele não precisa ser tecnicamente o melhor, mas eu quero falar com alguém que consiga falar minha língua aqui, ou que eu me sinta à vontade para isso. E a gente só consegue isso com desenvolvimento pessoal. Sim, a gente tem um espaço de desenvolvimento, de preparação, na verdade, porque desenvolver só na prática depois, né? E quem faz isso aqui na PUC é o Luiz. Ele tá sendo discreto hoje, uma das pessoas que faz. Mas a segunda disciplina... Tem outra Como é o nome da disciplina? Duas disciplinas existem, né? Formação pessoal, a primeira, no segundo, terceiro semestre do curso. Isso. E depois a outra é formação pessoal e ética profissional lá no final. Que legal. Então a gente desenvolve esse tipo de habilidade, de empatia. E qual é o interesse dos alunos por isso? Eles se mostram bem interessados? Então, assim, eu acho que vale contextualizar isso, porque eu não sou o único professor em formação pessoal e ética. São duas disciplinas diferentes, mas a formação pessoal, hoje, ela é uma disciplina para todos os cursos de saúde, né, da Escola de Ciência e Saúde. Porque principalmente essa relação humana, né? Então, para eu poder trabalhar com o outro, eu tenho que me conhecer em primeiro lugar. Como ela é no primeiro semestre, é muito interessante ver que, imagina, chega aqui com 17, 18 anos. 17, 18 anos. Então, é difícil tu já teve todo o processo de escolha da onde tu vai. A educação física ainda é uma escolha, às vezes, muito mais... A pessoa, ela realmente escolheu estar ali, né? Sim. Então, ela está ali, ela já sabe por que ela está ali, ela vem do esporte, ela faz uma prática de treinamento, enfim. E aí, quando ela vem cheia de expectativas de anatomia, de fisiologia, de metodologias de treinamento, de esporte, de aprender mais e tal, prática. E ela chega e oferecem para ela algo que ela tem que se conhecer mais, né? Algo que ela tem que pensar no outro, que ela vai entender que ela vai ser um profissional que vai ter que se colocar no lugar do outro, que vai ter que falar com outra pessoa, que vai ter que ter uma escuta ativa, que ela não adianta ela só... Imagina tu tá lá, o cara tá treinando e tu tá aqui no celular. Não. Sim. Então, assim... Mas isso na primeira disciplina acontece. Então, assim, a gente coloca esses pontos e o processo de um semestre, ele não é o suficiente, mas ele é um início, assim, de uma virada de chave. Tu tá em outro lugar agora. Tu não tá mais em, sei lá, ensino médio. Tu tá agora olhando para isso. Então, assim, a aderência, né, ela é um pouco... Ela tem uma resistência inicial. Eu não entendo para que eu estou fazendo isso. No final, não. No final, normalmente, né, os alunos que se engajam, porque a gente não pode colocar todos, mas os que se engajam, eles reconhecem a importância daquilo,
ela sai dali de um processo de autoconhecimento importante. Mas é uma coisa que a PUC tem forte, né? Muito. Isso. Mas a grande maioria se engaja bem na segunda disciplina, né? Não, mas daí na segunda, que ela é só para educação física, ela é formação pessoal e ética profissional. Sim. Então aí e aí é um público, né? Os alunos já estão no 7º, 8º semestre. Então ele está saindo para o mercado. Então a fala, ela já tem um outro peso. Então assim, quando falar assim, que a gente trabalha muito, né? Ética profissional. Então assim, como é que tu sabe que o teu toque é o toque que tu vai estar instruindo a pessoa ou é de assédio? Né? Então esses pontos de trabalhar essa ética, de entender quando é que eu faço uma piada, ou eu não devo fazer piada, ou quem eu sou, por que as pessoas riem quando eu falo. O quanto eu devo falar da minha vida. O quanto eu devo falar da minha vida. Ou tipo assim, sou a favor da formação de graduação ou o treinador não precisa ter faculdade. Sim. Então tem todas essas polêmicas, assim. Então aí a gente debate isso, a própria questão da imagem, né? Como é que eu vou, por exemplo, um ponto que é importante agora que o Lucas falou. Eu atuo com vários CEOs aí, os caras são na nata do empresariado da região. Poxa vida, como é que eu tenho que me portar da mesma maneira? Como é que é? Assim, ele vai buscar algo que eles tenham uma exclusividade. Então, assim, o Lucas deve ter pensado, poxa, eu preciso dar exclusividade. Varia. Eu acho importante ter requinte no que tu faz, sempre. Gosto de design, gosto de uma comunicação inteligente, mas eu não gosto do elitismo, pelo elitismo. Eu odeio qualquer coisa que seja, aí essa sessão aqui tu vai fazer comigo, vai ser Mas eles justamente te buscaram por causa disso. Porque eles também não buscam isso. Também não buscam isso, porque tem isso muita... dialoga com eles. Assim, eu sei que o meu mercado é um mercado elitizado, né? Eu tenho uma consciência de classe, eu sei o quanto a gente está... Trabalhar com triatleta, que tem bicicleta de 30, 40, 100 mil reais, é diferente de trabalhar numa escola pública, que eu já trabalhei, sei o cenário como é. Mas eu acho que dentro dessa realidade, que é uma realidade privilegiada, a gente ainda não precisa ser elitista. Porque, aí, sabe, me cansa tanto, porque geralmente as pessoas que vão para um nível assim, tanto para dar minha opinião, né? Na área médica e na área da educação física, eu cobro não sei quanto a minha consulta, eu só tenho daqui a 6 meses. Geralmente é uma picaretagem. Tá? Geralmente é um nutricionista que está te vendendo alguma coisa que não precisa tomar, sabe? Ou algum procedimento médico que não precisa fazer. E eu falo isso mesmo. Eu acho que é um monte de picareta. Não chamo na hora. Eu estou indo no fulano, doutor fulano de tal. Eu falei, vai lá, boa consulta pra ti. Não falo na hora que... Aí depois, quando o cara fez, eu fiz, mas ele queria me dar um negócio que eu acho que é doping. Eu falei, bom, aí tu não toma, tá? E eu vou te dizer isso, aí tu não pode tomar, vai te fazer mal. Enfim. Né? Sim. Não, aí entra o lado do treinador, né? Sim, o lado também é da pessoa que estudou, né? Treinador, educador. E que sabe. E a gente, às vezes, acha que as pessoas com mais condição financeira ou mais acesso à informação são mais esclarecidas e não são. Não. Né? Às vezes depende exatamente, por ter mais acesso, depende muito da informação que ele está buscando, né? E aí é esse ponto. E aí, só fazendo o último link dessa parte da formação pessoal e ética, a gente trabalha muito essa parte da identidade profissional, né? Quando é que eu mudo, assim, eu sou pessoa, agora eu sou empresário, né? E vou criar minha marca, e vou começar a colocá-la em produtos. Ou também, o Luiz fala, já colocaram o nome de vocês no Google? O que já existe de marca pessoal de vocês? Como vocês vêm para a faculdade, os trabalhos que vocês entregam, vocês já estão no mercado de trabalho aí, as pessoas também. E eu acho que uma coisa que eu sempre falo, né, para os meus funcionários e para quem é da área, tu é uma marca já. Tu também, não é que tu é só uma marca, mas tu também é uma marca. Então, trabalha a tua marca. Mas eu vi que o fulano de tal fez uma publicação, tinha 100 mil views, as minhas tem 100 views, tem 50 views. Eu falo, cara, olha só, tu não precisa ter 100 mil, tu precisa ter 100 e tu precisa de que um desses seja teu futuro cliente. Se tu não fizer nada, nenhum vai ver, né? Eu sei que é difícil para muitas pessoas, respeito, acho do caralho quem consegue prosperar na nossa área sem não ter rede social, não se comunicar, mas é mais difícil. E é uma ferramenta disponível hoje, né? E eu digo, tu não precisa fazer perfeito, tu não precisa achar que tu vai ter que fazer um super sucesso com isso, mas faz alguma coisa. Né? Sim. Porque alguma coisa tu vai ter que fazer, senão, cara, eu quero treinar com o fulano de tal, cadê ele? Não sei, tem que mandar um Sedex pra ele, mandar um telegrama, ver se como é que ele responde. Esquece, perdeu. Ô Luiz, fala. Tu já viu Coração? Não, eu tô vendo agora que a gente, o papo bom demais, né? Então, Não, mas olha só, antes de encerrar, vamos falar de mercado?
Falamos. Lucas, como é que tu percebe o mercado hoje para empresários, professores, treinadores e atletas de triatlon? Tá. O de atletas melhorou esse ano, principalmente. Teve uma boa notícia que vai voltar a ter triatlon profissional em todas as provas de Ironman no Brasil. Isso é ótimo, porque quando tu dá... Aquilo que eu falei, né? Eu ficava vendo meus amigos ganhando dinheiro em algumas provinhas aqui no estado e me motivei a ser atleta profissional. E isso vai voltar com força no Brasil. Com o ano que vem a gente voltando a ter provas profissionais, um circuito profissional mais bem remunerado. Então, para triatleta tá mais legal. O mercado para educador físico... sempre é dúbio, né? Tu precisa tentar te inserir em algum lugar que tu te sinta confortável, que você saiba que tem algum horizonte, claro, sem atropelar nada, mas eu acho um ótimo mercado ainda. Se meus filhos disserem, eu quero fazer educação física, eu vou motivar, vou dizer, vamos lá. E para empresário, claro, né? Existe o que eu sempre falo que é foda, que a gente tem uma competição com muita gente que não precisa ganhar dinheiro. Né? Então tem muita academia que são redes de bancos que estão abrindo assim para tudo quanto é lado e dando prejuízo, e elas competem com quem tem que tirar o seu, né? Que é digamos, o capitalista menor, que é o meu caso. Mesmo tendo uma rede, eu ainda sou uma pessoa que sempre fui orgânico no meu crescimento, um pouquinho alavancado por empréstimos bancários, mas orgânico. Mas assim, eu vejo um cenário positivo para quem tem algum tempo de história e alguma facilidade de encontrar um público para si. Gosto muito do cenário futuro da educação física, porque acho que é onde a inteligência artificial dificilmente vai assumir o papel de um professor, principalmente porque as pessoas querem ter alguém para contar, para relatar, para trocar sobre o seu treino, sobre a sua evolução. Sim. E uma inteligência artificial não consegue te dar esse... Ai, olha como eu tô indo bem, ele reconhece, ou como eu tô indo mal e ele tá dizendo para mim melhorar. Sabe? O olhar, o toque, a alma. A vida, né? A vida. Eu acho sempre interessante perguntar para quem está empresariando o quanto feroz está esse mercado, assim, na tua opinião. Tá? Feroz em que sentido? Feroz no sentido, assim, tá desleal. Ele acabou de falar, eu estou competindo com uma marca que vem aqui e enche uma academia em cada esquina, mas não está nem aí. Entendeu? Então, como é que tu vê, assim, esse... Eu acho que às vezes menos é mais. Então, se tu quer montar um negócio, começa com ele na menor viabilidade possível, né? Eu tenho agora uma professora que pediu demissão lá do estúdio e abriu um estúdio de funcional na Palhoça. Eu tô vendo ela se comunicar, tô vendo ela fazer. Vai dar certo, não tem como dar errado. Uma mulher muito boa, muito foda, foi atleta olímpica de judô, tem 30 anos, treina, agora adora treinar, se comunica bem, vai se dar bem. Mas para te poder fazer isso, tem muitos skills, né? Que tu tem que entender um pouquinho de finanças, entender um pouquinho de qual é o que vai ser realmente o custo fixo daquilo que sempre é mais alto do que tu imagina. Para mim, uma das maiores, assim, exemplos disso é a quantidade de box de CrossFit que aparece com, assim, de uma hora para outra, e as pessoas acham que, eu vou ter 200 alunos a R$200, vou faturar 40, vai custar 5, vou ganhar 30 mil por mês. E fechou a matemática. E nunca dá, sabe? Nunca dá. E ninguém ganha dinheiro. Então, é difícil pra caralho ganhar dinheiro com negócio, com qualquer negócio, não é só com educação física, mas eu acho viável e é melhor, né, do que tu ficar a vida inteira, às vezes, como funcionário de um salário limitado e muitas vezes, enfim, né, com uma condição de trabalho mais difícil. Que é um processo, que tu passa por isso, mas tu pode olhar mais para frente também. Para empreender tem espaço para quase todo mundo. Muita pouca gente faz atividade física guiada no Brasil e esse mercado tende a crescer cada vez mais, como já cresceu muito. Da pandemia para cá, assim, um absurdo. Sim. Antes da pandemia, tu tava com 2 unidades. Tava com uma. Uma? E agora estamos com 4. Com 4. Fantástico. Eu quero ver se eu vou até 6 aqui em Porto Alegre. Mas também vamos ver como é que vai ser 2025, né? Temos aí um cenário econômico aí, assim, um pouco confuso no momento, mas uma perspectiva interessante para a área, no meu ponto de vista. Perfeito. Ótimo. Cara, Lucas, já vou te agradecendo demais, cara. Sério, muito bom conversar contigo, aprender aqui contigo e ouvir a realidade e como é que... Eu sou fascinado por histórias de profissionais, atletas, porque, cara, a gente não tem receita, mas no final a gente começa a identificar pontos em comum. Pontos em comuns, do que faz a diferença quando a gente tem profissionais e quer buscar coisas maiores.
Mas então te agradecendo demais já por isso e vamos para a pergunta final. Pergunta final para fechar o nosso papo. Já, como se já não bastasse tudo que a gente conversou hoje, né? Lucas, se tu fosse definir o que é triatlo para ti, o que seria? Em uma palavra. É tipo, por que tu fez isso? Triatlon para mim é alma. Gosto muito, né? Conexão com a alma. Perfeito. Justifique sua resposta. E obrigado pelo espaço, também gosto muito de falar sobre a minha área. Parabéns pelo projeto, adorei vir aqui, vocês são ótimos, obrigada. Profissos, assim, os melhores podcasters que eu Uau, frequentei. Que legal. Parabéns. Valeu, sempre Lucas. Bem-vindo, portas abertas. Que bom. Muito obrigada. Dava assunto pra gravar 2, 3 Não, episódios. e agora é isso. Eu até acho que eu vou começar a dar né? Uma brincada. Lá no Parque Esportivo. Vou começar... De brincadeira. De brincadeira. Que ele falou, triatlo de depois, pô, mas é legal demais. Lucas, aí, as pessoas querem te buscar... Pessoa física, @lucaspreto com 2 T's e a pessoa jurídica Preto Treinamento com 2 T's. Pode mandar um direct ali no Instagram que a gente depois te encaminha pro WhatsApp e toda aquela conversa que vem. Jornada do cliente. Ótimo. Valeu, Bruna. Feito, Luiz. Mais um episódio. Quase chegando ao final. Quase chegando ao final. Eu tive uma ideia pra nossa última semana do ano. Sim. Acho que a gente tem que fazer um podcast, eu te entrevistando e tu me entrevistando. Olha... Acho que nós vamos ter que encerrar assim essa Ninguém temporada. No meio, assim, Não, a gente traz a Milena. A gente pode trazer plateia, a Milena, que se alguém quiser assistir. Seria legal. Assim. Vamos montar um roteiro. Isso aí. Viu, Milena? Trabalha aí pra ti, trabalhar isso. Então, Léo, muito gente. obrigada por hoje. Léo. Obrigada pela parceria. E então pessoal. Valeu. Encerramos aí mais um episódio do podcast Debates Olímpicos. Feito, Abraço. beijos. Feito.